Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Kelly e hoje a gente vai estar aqui com a aula de multiplicação e divisão dos números decimais por potência de 10, né? E o que é a potência de 10? É quando você vai multiplicar ou dividir pelo 10, pelo 100, 1000, 10.000, 100.000, né? 1.000.000, sempre com o zero, com esses zeros, né? E para fazer essa continha por potência de 10, ela é bem simples de resolver. A gente vai fazer a multiplicação, primeiramente aqui, armando a continha, para vocês verem como é bem simples e como é muito parecida com a multiplicação lá dos números naturais, que não existe a casa decimal, né? Então, eu vou armar aqui pra gente fazer essas continhas para vocês verem. E depois a gente vai ver como a gente chega no resultado também de uma forma mais prática, tá? Uma forma bem mais simples do que armando a conta. Mas então aqui vamos iniciar armando a continha. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos pegar 1 inteiro e 6 centésimos, não é isso? Que lembrando, antes da vírgula, à esquerda da vírgula eu tenho a minha unidade. À direita da vírgula eu vou ter o quê? Décimos, centésimos, não é isso? E vezes 10, que 10 é um número, é o inteiro. 10 unidades, não é isso? Então, eu vou multiplicar aqui por 10, armando a conta. Quando eu tenho os zeros, eu posso colocar ele na forma, né? Colocando aqui 10, aqui o 1 aqui, o 0 aqui. Ou eu já posso fazer de uma forma bem mais rápida, que é deixando o zero de fora da conta. Vamos fazer aqui. Aí, esse zero, eu vou repetir ele aqui, né? Porque eu multiplicando ele, o zero, por todos os números, vai dar zero. Então, a gente já coloca ele pra fora, aqui, do lado de fora da continha, e abaixo o zero. E vamos fazer a multiplicação do restante. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 1 é 1. Pronto. Aqui achei meu resultado, né? Porém, o que que tá faltando? Falta as casas decimais, falta colocar a vírgula. Então, na multiplicação, como é que eu faço? Onde eu coloco essa vírgula? Porque na adição e subtração a gente sabia que tinha que posicionar, né? Unidade abaixo de unidade, décimo, centésimo e a vírgula. Na multiplicação, não. Eu vou contar as minhas casas decimais, que é as casas que estão após a vírgula. Tenho duas casas aqui, não é isso? Duas casas. Então, no meu resultado, eu vou pegar e vou colocar também duas casas decimais. A gente sabe que nesse número, quando não aparece a vírgula tá aqui, né? Depois do último número. Então, ela vai vir aqui uma e aqui duas. Então, a minha vírgula vai ficar aqui. Então, esse resultado vai ser 10,6. 10 inteiros e 6 décimos, tá? Esse zero aqui à direita também eu não preciso colocar. Não vai influenciar em nada, porque aqui esse zero é o que? É centésimo. Se o centésimo tá zerado, então eu não preciso colocar. Então, fica 10 inteiros e 6 décimos, ok? Aqui na próxima, vamos armar a continha também pra gente ver como é que vai ser. 2,013, é isso? Ou 2 inteiros e 13 milésimos, lembrando. Décimo, centésimo, milésimo. À direita da vírgula. À esquerda da vírgula, eu vou ter a minha unidade, tá? E aí, eu multiplico por 100. Deixo os dois zeros já de fora da conta. E vou aqui no resultado repetir os zeros. E faço a minha multiplicação. 1 vezes 3 é 3. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 0, 0. E 1 vezes 2 é 2. Pronto, achei esse resultado. Porém, o que que falta fazer? Falta a gente posicionar a vírgula, né? Como é que a gente posiciona? Vendo quantas casas eu tenho aqui. Tenho 3 casas após a minha vírgula. Então, aqui no resultado também eu tenho que posicionar 3 casas após a vírgula. A vírgula tá aqui, né? Quando ela não aparece, ela tá após o último número. Então, ela vai fazer o quê? 1, 2 e 3. Então, essa vírgula vai ficar aqui. Isso daqui é a mesma coisa eu escrever dessa forma. Se o meu centésimo, meu milésimo tá com 0, então eu não preciso colocar ele aqui, tá? Porque como é que a gente faz a leitura? 201 inteiros e 3 décimos, ok? Vamos aqui pro próximo exemplo.
Vamos posicionar também. A gente tá arrumando aqui essas continhas só para vocês verem como é bem simples fazer a multiplicação de número decimal na potência de 10, tá? E posiciona o 1000, colocando já os zeros, pra gente não ter que fazer 0 vezes 8, 0 vezes 2, 0 vezes 5, isso 3 vezes, né? Então, é a mesma coisa de eu colocar aqui os 3 zeros já aqui posicionados e fazer a multiplicação com 1. 1 vezes 8, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 5 é 5 e 1 vezes 1 é 1. Pronto. Tá aqui o resultado, mas falta a gente achar onde posicionar a vírgula. Como é que a gente faz isso? Tenho duas casas após essa vírgula aqui, tenho duas casas. Então, aqui eu vou também ter que posicionar na segunda casa, ó. A vírgula tá aqui, ela vem aqui uma e duas. Essa vírgula vai ficar aqui, tá? Isso vai ser a mesma coisa que 15.280, que a vírgula, ó, tá aqui depois desse zero. Eu posso colocar esse zero assim, posso, como também posso fazer isso. O resultado é 15.280, tá ok? Então, é bem simples de resolver, é só a gente posicionar os zeros, né? Pra ficar uma forma mais prática de se resolver. E depois de achar o resultado, contar quantas casas eu tenho após a minha vírgula e colocar também no meu resultado, tá bom? Vamos fazer agora aqui outros exemplos, só que a gente não vai mais armar a conta, como a gente fez aqui nesses exemplos. Porque o que que a gente percebe aqui? Nesse primeiro exemplo, eu tenho 1,06 vezes 10 no meu resultado. Essa vírgula, ela foi para onde? Ela estava aqui e ela se deslocou uma casa, não foi? Ela veio para cá. Tá aqui o resultado, ficou 10,6. Nesse segundo exemplo, a gente pode ver o quê? Que eu tenho dois zeros, né? Então, a minha vírgula, ela fez o quê? Ela se deslocou daqui, depois do 2, e ela veio para depois do 1. Então, ela deslocou duas casas devido eu ter dois zeros, tá? Nesse terceiro exemplo, a minha vírgula, ela foi para onde? Eu tenho 3 zeros aqui. A minha vírgula se deslocou, ela estava aqui. Ela veio 1, 2, 3 casas. Então, são as duas formas que a gente tem para resolver, né? A multiplicação por potência de 10. Você olha a quantidade de zeros e desloca essa vírgula à direita. Na multiplicação, a gente desloca ela à direita. Você vai deslocar a quantidade de zeros que tem. No primeiro exemplo, eu tenho apenas um zero, eu desloquei uma casa. No meu segundo exemplo, eu tenho dois zeros, né? Eu desloquei duas casas, estava aqui, veio para cá. E no meu terceiro exemplo, eu tenho 3 zeros. Então, ela se deslocou aqui, ó, 1, 2, 3. 3 casas, tá? Então, essa é a outra forma de resolver. Quando você arma a continha, você arma ela normal e você vai ver quantas casas decimais tem e você posiciona a vírgula. Quando você vai resolver apenas olhando aqui pela quantidade de zeros que tem na minha potência, né, de 10, que nesse caso é 1000, você vai deslocar a quantidade de zeros que existe, tá ok? Vamos aqui fazer os nossos próximos exemplos e agora a gente já não precisa mais armar a conta, né? Então, eu já trouxe eles aqui nessa posição para que a gente não precise armar, só vamos colocar o resultado ao lado, né? Lembrando que a multiplicação, a gente vai contar o quê? Quantidade de zeros que tem. A quantidade de zero que tem, a gente vai deslocar a vírgula para a direita, né? Então, vamos colocar aqui. A vírgula tá aqui depois do 3 e eu tenho apenas um zero. Essa vírgula vai para onde? Essa vírgula vai vir para cá, né? Então, o meu resultado vai ser 37,5. Não é isso? Aqui, no segundo exemplo, eu tenho dois zeros, né? A minha vírgula está aqui, então, ela vem para a direita, uma, duas casas. A vírgula vai ficar aqui. Então, o resultado vai ser esse, né? Colocando a vírgula. E a gente pode colocar o zero? Pode. Esse zero é o quê? É o décimo. Se o décimo tá zero, então eu não preciso colocar. Então, eu posso deixar ele também dessa forma aqui. Um número inteiro, né? 5.249.
Terceiro exemplo, eu tenho o quê? 3 zeros aqui. E a vírgula está aqui. Aqui ela vem 1, 2, 3 casas. Então, vamos colocar aqui, né? 32,1. Ela pode ser escrita dessa forma, como também eu posso colocar apenas assim. 32 inteiros e 10 décimos. E 1 décimo, desculpa. Aqui o próximo exemplo. Quantas casas eu tenho? Quantos zeros eu tenho? Tenho 2 zeros. Então, a minha vírgula vai se deslocar 2 casas. Daqui 1, 2. Essa vírgula vai ficar aqui. Reescrevendo, vai ficar 100,2. 100 inteiros e 2 décimos, né? Aqui no próximo, eu tenho aqui 3 zeros. Minha vírgula vai se deslocar 3 casas à direita. Então, daqui ela vem 1, 2, 3, vírgula vai ficar aqui. Ó, igual aquele exemplo lá, né? A vírgula fica aqui e eu posso acrescentar um zero. Como também pode ficar na forma assim, número inteiro. 4.357. Nosso último exemplo aqui da multiplicação, a gente tem o quê? 4 zeros, né? Então, a minha vírgula aqui, ela vem 1, 2, 3, 4. Essa vírgula vai ficar aqui, ó. Vamos colocar aqui da forma que tá, vamos só reescrever e colocar a vírgula. E aqui a gente sabe que tem um zero, né? Pode colocar ou não, ou posso fazer apenas isso. Os zeros à esquerda, eles não vão influenciar, e o zero após a vírgula também não vai. Então, ele pode ser escrito apenas 51, não é isso? Então, esses são os exemplos da multiplicação. Como vocês viram, a gente fez armando a continha, contando as casas, né, após a vírgula, que são as casas decimais, e colocando lá no resultado a vírgula, posicionando. Como a gente também pode fazer sem armar a conta, apenas olhando a quantidade de zeros que eu vou ter na minha potência, tá? E aí eu já encontro o resultado super prático. Agora, vamos fazer aqui um pouquinho da divisão. Vamos fazer aqui a divisão. Na divisão, vamos também armar uma continha para a gente ver como é que vai se posicionar, né? Como é que essa vírgula vai se posicionar. Eu trouxe números inteiros, mas que os resultados, vocês vão ver, vão ser números decimais, tá? E na divisão, essa vírgula, ela vai, quando a gente for resolver apenas olhando, como esse exemplo aqui de baixo, ó, 325 dividido por 10, a gente não vai precisar armar essa conta, a gente apenas vai olhar, né, a quantidade de zeros que tem e vai deslocar a vírgula. Só que na divisão a gente já desloca a vírgula à esquerda, né? E na multiplicação à direita, porque os números que vai sendo acrescidos à direita vai aumentando. E na multiplicação a gente sabe que é ao acréscimo, né? Quando a gente faz a continha e acha o resultado. Então, vamos armar aqui a conta da divisão, pra gente ver como vai ficar da mesma forma, né? Divisão de números naturais, como a gente já fez lá em vídeos anteriores, tá? 43 dividido para 10 vai dar quanto? Vai dar 4, não é isso? 4 vezes 10 é 40. Faz aqui a subtração, dá 3, aqui dá 0. 3 para mim tirar 10. 3 para eu dividir por 10. Também não dá, né? Então, o que que a gente faz? Como é que a regra diz? Então, eu baixo um zero aqui e coloco uma vírgula. E o que que é esse zero? Aqui é minha unidade. Quando eu baixo o zero aqui, eu estou baixando a casa dos décimos, porque a gente não sabe que aqui após o último número da unidade não existe a vírgula, e depois da vírgula não já é décimo, centésimo, milésimo. Então, quando eu baixo esse zero, aqui eu estou dizendo que eu já não tenho mais 3 unidades, mas eu já tenho 30 décimos. Então, 30 dividido para 10 agora dá, né? Vai dar 3. 3 vezes 10 é 30. Faço a subtração, acho o resultado zero. E achei o meu resultado, né, na divisão, que dá 4,3. Vamos fazer a outra aqui, para depois a gente ver o que é que a gente pode... como a gente pode resolver de uma forma mais rápida, né? Mas vamos armar a primeira continha e fazer da forma tradicional.
532 dividido para 100, aqui vai dar 5. 5 vezes 100 é 500. Faça a subtração. Aqui dá 2, dá 3, aqui 0. 32 dividido para 100 não dá, né? Então, da mesma forma do exemplo anterior, aqui eu tinha 32 unidades, agora eu vou baixar aqui o zero e vai ficar 320 décimos. Dividido para 100, eu baixo o zero e coloco a vírgula. 320 para 100 vai dar 3, né? 3 vezes 100, 300. Faça a subtração, que dá 0, 2 e aqui dá 0. Ainda não deu exato, então sobrou 20 décimos, não é isso? Dividido para 100 não dá. Então, eu baixo mais um zero aqui, que vai se transformar em 200 centésimos dividido para 100. E aqui vai dar 2. 2 vezes 100, 200. E achei o resto zero. E achei o meu resultado, 5,32. 5,32. Então, o que a gente percebe nesses dois exemplos? Que quando eu tenho a minha potência por 10 com apenas um número aqui, com apenas um zero, essa vírgula que estava aqui, que a gente sabe que está aqui quando é um número inteiro, ela desloca uma casa à esquerda. Olha aqui como é que ficou o meu resultado. Então, se eu tenho um zero, essa vírgula ela vai uma casa à esquerda. Se eu tenho dois zeros, essa vírgula que estava aqui, o que aconteceu com ela? Ela andou duas casas, então ela ficou 5,32. Tá? Então, a gente armou aqui a conta só para a gente ver que fazendo a continha e não fazendo, a gente também é bem simples de encontrar o resultado, tá? Como aqui nos próximos exemplos. A gente não vai armar a conta, a gente vai apenas visualizar, contar a quantidade de zeros que tem e vamos deslocar a vírgula. Nesse exemplo aqui, 325 dividido para 10, esse número é o inteiro, então a vírgula está aqui, não é isso? Não precisa colocar, porque o número já está inteiro. Então, se a vírgula está aqui, eu tenho um zero, essa vírgula vai se deslocar uma casa à esquerda. Portanto, o meu resultado vai ser 32,5, certo? Nesse próximo exemplo, também é um número inteiro. Esse número aqui, 2.816. Minha vírgula vai estar aqui. Quantos zeros eu tenho? Tenho 3. O que a vírgula vai fazer? Vai deslocar 3 casas. 1, 2, 3. Minha vírgula vai ficar aqui. Então, o resultado vai ser 2,816. Aqui no terceiro, tenho 2 zeros e tá aqui a minha vírgula. Essa vírgula vai para onde? Vai para a esquerda, né? 2 casas à esquerda. 1 e 2. Meu resultado vai ser 4,1735. É fácil de fazer depois que a gente entende. Aqui, 828,1 dividido por 10.000. No 10.000 eu tenho quantos zeros? Tenho 4 zeros aqui. Então, essa vírgula que tá aqui, ela vai andar 4 casas. 1, 2, 3. E eu não tenho mais nenhum número. E agora? O que a gente faz? Então, a gente coloca um zero aqui. 3, 4. Vamos escrever aqui. Colocar aqui embaixo. O resultado vai ficar, ó. Aqui vai ficar a vírgula. Se a vírgula ficar aqui, eu tenho que ter um outro número aqui. E esse outro número também é o zero. Então, vai ficar 0,08281, tá? A vírgula que estava aqui, posicionada aqui, antes do 1, ela andou quantas casas? 4, ó. 1, 2, 3, 4. E quando eu não tenho mais número, eu acrescento os zeros. Acrescentei esse zero e pus a vírgula. A vírgula não pode ficar sozinha, ela tem que ter a unidade, mas a unidade é zero, né? Então, esse é o resultado. Vamos ver aqui esse último exemplo. Quantos zeros eu tenho? Aqui é 1 milhão, né? Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, tenho 6 zeros. O que vai acontecer com a minha vírgula? Ela vai ter que se deslocar 6 casas, tá? Então, aqui, ó, ela está aqui, ela vai andar 1, 2, vai andar 3, 4, 5 e 6. Então, eu vou ter que colocar 1, 2, 3, 4, 5 zeros na frente. Vamos colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Repito o número. Vamos fazer aqui. Essa vírgula que estava aqui, ela estava aqui no 22, né? O que aconteceu? Ela veio 1, 2, 3,
4, 5, 6 casas. Nessa vírgula vai ficar aqui. Meu resultado vai ser esse, 0,000022435, tá ok? Então, quando eu não tenho mais números, eu vou acrescentando todos os zeros até eu posicionar minha vírgula. E essa vírgula não pode ficar posicionada sem um zero aqui na frente dela, tá bom? Então, é assim que a gente resolve a divisão pela potência de 10, tá? Muito simples de fazer, tanto armando a continha como a gente já sabe lá, quando a gente resolve pelos números, né, inteiros, como pela potência de 10. Quando tem o 10, o 100, o 1000, 10.000, 1.000.000, não importa quantos zeros eu vou ter. Se é na divisão, eu vou deslocar essa vírgula pela quantidade de zeros que eu tenho à esquerda. Se é na multiplicação, eu vou deslocar minha vírgula à direita na quantidade de zeros que eu também tenho, tá ok? Então, essa foi a nossa aulinha de multiplicação e divisão de números decimais por potência de 10. Então, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, que a gente vai trazer cada vez mais aulas, né, para você lembrar, aprender, relembrar, tá? Então, deixe um abraço e até a próxima.